Fala, perdidos, tudo bom? Bem-vindos de volta ao canal Dois Perdidos no Tempo para mais um vídeo de resenha de quadrinhos. E hoje a gente vai falar desta revista aqui, Conan, Guerra da Serpente. Tem várias coisas interessantes, curiosas para a gente falar a respeito dessa edição. Então fica ligado aí que eu acho que vai ter muita informação interessante para vocês, beleza? Vamos lá. Primeiro, o que a gente tem aqui em Conan, Guerra da Serpente? A própria capa já mostra, né, como se fosse uma equipe do Conanverso, vamos dizer assim, depois eu vou explicar melhor um pouquinho, formada pelo Conan, Solomon Kane, a Dark Agnes e o Cavaleiro da Lua. O que esses personagens têm em comum? Todos esses personagens foram criados pelo Robert E. Howard, até o Cavaleiro da Lua. Mentira, Cavaleiro da Lua não. Não sei o que ele está fazendo aqui, mas enfim, precisavam de um super-herói. Mas, brincadeira, vamos lá. Todos os outros três personagens são criações do Robert E. Howard. O Conan e o Solomon Kane já são mais conhecidos dos fãs, né? Já tiveram outras aparições nos quadrinhos, enfim, há bastante tempo, né? Ninguém estranha. A Dark Agnes, que está fazendo a estreia dela nas publicações da Marvel nesta edição, né? nessa história da Guerra da Serpente. Salvo engano, ela já tinha tido algumas histórias publicadas pela Dark Horse. Mas enfim, a Dark Agnes é uma espadachim da França do século XVI, também conhecida como Agnes de Castillon, e ela apareceu em poucos contos do Howard. E, obviamente, nunca junto com Conan, né? Enfim, é uma outra situação com uma pegada completamente diferente. Mas a Dark Agnes também serviu de base para a criação da Sonja, a guerreira ruiva, né? Que já encontrou o Conan várias vezes. A Dark Agnes e uma outra personagem criada pelo Howard, a Sônia de Rogatino, foram meio que mescladas pelo Roy Thomas e tal, e deu origem à Sonja, né? Mas enfim, a Sonja não aparece aqui, então vamos deixar a Sonja para lá. Essa história toda da Guerra da Serpente, ela é fincada na mitologia criada pelo Robert Howard. Por quê? Na verdade, a história parte do princípio disto aqui, o Vale do Verme, tá? Que é uma história da Marvel publicada na década de 70, 73, salvo engano, na revista Supernatural Thrillers, que é uma adaptação de um conto do Robert Howard, tá? Então já começa aí. O que acontece? Esse personagem aqui, não sei se vai dar para vocês verem, o James Allison, ele é um cara que quando ele dorme, ele desperta em outros mundos, em outros universos e vive várias vidas diferentes. Então, nessa história aqui do Vale do Verme, ele é um bárbaro chamado Niord. E a história da Guerra da Serpente parte desse princípio. Eu não vou dar spoiler da trama, tá? Mas assim, e achei legal também eles terem republicado essa história aqui na edição para dar um contexto melhor da trama, né? Não sei se nos Estados Unidos foi republicado também, enfim. Mas na história nova, a gente vai encontrar esse mesmo James Allison já velho, né? À beira da morte, como se tivesse envelhecido normalmente dos anos 70 para cá, né? E um detalhe interessante também é que, olha só, ele mora acho que não vai dar para ver aqui, né? Em Cross Plains, no Texas, que é a cidade do Robert Howard. Então, é outra referência que foi usada aqui na história, tá? Mas assim, resumindo, através desse poder dele de sonhos ou de acessar outras realidades, o James Allison acaba entrando em contato com os outros personagens, cada um na sua era, cada um na sua época, para que eles consigam deter uma ameaça do Deus Set, que também é velho conhecido das histórias do Conan, né? Então, o James vai recrutar todos eles, né? Vai recrutar o Solomon Kane, a Dark Agnes, o Conan e o Cavaleiro da Lua. O Cavaleiro da Lua, na verdade, eles
fazem aquele link ali dos deuses egípcios, né? Sete também tem na cultura egípcia e tal, e colocam o Cavaleiro da Lua aqui no meio da história. Enfim, né? Vamos lá. Aqui, o Conan e a Dark Agnes, tá? Quais são os comentários a respeito da história em si? De novo, sem dar muitos spoilers, né? A ideia eu achei muito interessante, muito bacana mesmo, tá? Só que assim, eu acho que faltou alguma coisa no desenvolvimento aqui da história, né? Algumas coisas não me agradaram muito. E não foi nem a presença do Cavaleiro da Lua, não. O Cavaleiro da Lua é um personagem que eu gosto bastante, né? E acho que talvez ele pudesse ter se encaixado um pouquinho melhor na história. Mas quais são as minhas críticas? Eu acho que a trama corre muito solta, assim. Porque como é que funciona? O James entra em contato com todos eles, né? Mas junta em duplas, né? O Cavaleiro da Lua e o Solomon Kane, e o Conan e a Dark Agnes. Então eles começam a enfrentar esta ameaça do Set em duplas. Só que assim, eu acho que o relacionamento entre os personagens, né, a construção da personalidade dos personagens, ela não foi muito bem aproveitada aqui na história. Eu acho que poderia render muito mais uma parceria do Cavaleiro da Lua com Solomon Kane, né, que é aquele puritano, aquele guerreiro puritano e tal. Então eu acho que faltou um pouquinho disso, faltou um pouquinho de tempero. E assim também foi o caso do Conan com a Dark Agnes. Eu não sei por que resolveram usar a Dark Agnes e não a Sonja, talvez justamente para trazer uma coisa diferente e tal. E acredito que tenha sido a mesma opção que eles fizeram pelo Cavaleiro da Lua também, para adicionar ingredientes diferentes do que a gente está acostumado em ver numa história do Conan, por exemplo. E eu acho que podia ter funcionado muito bem, só que faltou um tempero aí nessa história, na minha opinião. Outra coisa que me incomodou um pouco também é, como eu falei, eles ficaram separados em duplas e tal, e eles só se encontram, os quatro, né, já pro finalzinho aqui, né? Então fica uma resolução de trama que eu também achei um pouco apressada, assim, né? Então, assim, de novo, acho que é uma ideia muito boa, mas ela não foi tão bem aproveitada quanto poderia ter sido, né? Mas ficam aqui essas curiosidades, né, a respeito da edição. Não acredito que seja uma história também completamente dispensável, né? Eu acho que tem bons momentos, sim. Para quem é fã do Conan, acho que vale a pena ler. Para quem é fã do Cavaleiro da Lua, eu fiquei com a impressão de que os eventos mostrados aqui nessa história vão afetar a vida do Cavaleiro da Lua. Não sei se ele vai ter um título novo relançado lá fora, realmente não fui pesquisar, né? Mas assim, fica aqui a dica, como curiosidade, de quem quiser entrar aqui na Guerra da Serpente. Avisados que não é uma história maravilhosa, mas também não é completamente dispensável, na minha opinião. Eu acho que esses detalhezinhos, né, fazem um pouco da diferença da história, dão um gostinho a mais para ela, para quem é fã do Conan, né? Eu acho que a intenção foi boa aqui, a intenção foi realmente prestar uma homenagem ao Howard, ao universo do Conan, né? Mas faltou um tempero, na minha opinião. Fica aqui a curiosidade para quem quiser conferir, beleza? Esse foi a nossa dica de hoje, né? Nosso comentário de hoje. E a gente espera que vocês gostem das dicas que a gente traz aqui. Se você tiver alguma sugestão, quiser comentar alguma coisa, é só deixar aí no espaço dos comentários, tá? E se você quer acompanhar outras resenhas, seja de quadrinhos, seja de RPG, ou a outra programação que a gente tem aqui no canal, se inscreva aí, ative o sininho para não perder o lançamento dos vídeos e a gente se vê numa próxima oportunidade, beleza? É isso aí, pessoal. Fui!